Salve galera, tudo bom? Mano Cal aqui. Bom, vamos gravar mais um vídeo de final de semana. Vamos falar aí esse final de semana sobre o SPX, né? Claro, o Bitcoin. Também os juros de 10 anos dos Estados Unidos, que subiu forte essa semana. E tem uma correlação aí, né, entre bolsa e juros. Mas antes, convidar vocês para participar do nosso Discord. Falar aqui na seção de Price Action, é onde eu coloco o meu diário todos os dias, falando do SPX, barra barra, fazendo barra barra, né, leitura barra barra. E com isso a galera vai tendo um aprendizado contínuo, né, todo dia vendo ali uma análise de Price Action, é quase que como um curso sem fim, né, você tem acesso ali todos os dias, até quando você quiser, né, você conseguir desenvolver aí as próprias ideias. Também tem o canal de operações, né? Onde eu posto alguns trades lá. Tem um trade lá no índice da Europa. E outros trades também, né? Quem quiser acompanhar lá, meus racionais, só entrar. Recapitulando aqui, o que a gente já vem falando desde várias semanas de análise, é que o preço, primeiro, ele não se sustenta acima da média móvel, como já aconteceu outras vezes. Cada vez que ele caiu forte, renovando mínimas, né? Então é esperado que ele continue fazendo isso, né? O mercado tem inércia, ele tende a continuar a fazer o que ele vem fazendo. É, Aqui, né, a gente teve uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, foi ativada, e também um micro topo duplo entre as duas barras aqui. E para baixo a gente tem uns magnetos que são interessantes e que podem ser preenchidos aí para o mercado. Aqui no intraday, ou no semanal, o principal é esse gap aqui, né, que ficou aberto, gap de alta. E como o mercado está num contexto mais lateral, né, tem sobreposições de barra, esse gap ele tende a ser preenchido, né? Ele acaba sendo um magneto para os preços que, que acaba servindo ali como alvo de realização de lucro, né, por parte dos traders. Por exemplo, aqui ficou um gap aberto e o mercado ficou aberto, né? E o mercado foi buscar depois na queda, até passou um pouco. E se viu como alvo de realização essa zona aqui, né? Você vê que o preço depois voltou a subir, né? Com os players realizando lucros e outros entrando na compra, né? Bom, essa semana ela fechou como um doji, né? Com sombras abaixo. E a gente tem que ficar atento na semana que vem, porque a máxima dela aqui pode servir como resistência para os preços. Como aconteceu, por exemplo, quando o mercado foi acima dessa máxima aqui e os players, os bears, né, os ursos, eles entraram vendendo acima de barras. Assim como aconteceu aqui também, como aconteceu aqui, quem vendeu aqui, por exemplo, acima dessa barra, gerenciou bem o stop em algum lugar aqui para cima, conseguiu ter uma operação lucrativa, o mercado caiu bem depois, ou pode ter escalado também mais para cima um pouco e teve uma operação lucrativa, né? Quem vendeu aqui também acima dessa barra ou acima dessa, conseguiu talvez um pequeno lucro, né? Se saiu rápido, e gerenciou bem a operação, né? E aqui nessa queda também foi a mesma coisa, né? Quem vendeu acima dessa barra, acabou conseguindo ter um lucro, né? Aqui também, como eu já disse, né? O mercado falhou acima dessa barra. E caso vá acima da barra da semana passada, pode ser pode ser que os players, os vendedores atuem também, né? A gente vai ver no diário, que está num contexto mais de canal estreito, que como os players eles estão posicionando ordens acima de barras, apostando que essas, essas, essas correções vão ser pequenas pausas na tendência e eles procuram capturar essas correções para vender a um preço melhor, né?
E também apostando que os sinais de compra eles vão falhar, já que o momento de baixa tá bastante relevante, né? Então vamos passar pro diário aqui e ver como que tá. Bom, galera, no diário, né, tem bastante coisa desenhada aqui e eu vou tentar destrinchar, né? Tem bastante coisa relevante. Mas algumas coisas eu já expliquei na análise passada, né? Quem não assistiu, confere lá, porque aí você vai ter a sequência, né, da análise. Mas recapitulando da semana passada, o que a gente tinha era um topo duplo na, no, entre as duas máximas de dezembro, né? Vamos falar assim. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro dia. Depois o mercado veio testar aqui, né? Eu falei que parecia um padrão de trade from the open, né? Que é uma tendência desde a abertura. Expliquei lá como que acontece, né? Geralmente acontece no intraday, mas pro diário aqui, né? Na abertura do mensal também tá funcionando, né? Enfim, tinha esse topo duplo e a gente tinha um alvo projetado para esse topo duplo. Coincidia com o gap, né? Com o fechamento dessa barra aqui que estava aberto. O mercado chegou próximo aqui de preencher esse alvo. Alguns players podem considerar aí que o alvo já foi preenchido. E outros não, né? Outros ainda vão considerar que ainda tem esse magneto desse gap para preencher. E também tem alvos mais para baixo, né? Que eu vou explicar depois. Mas vindo mais para uma análise mais micro, a gente teve uma sequência, né, de 5 barras de baixa consecutivas. E isso é um impulso, né? Tem um padrão de spike and channel. Spike é o impulso, channel é o canal, né? Geralmente acontece, por exemplo, vamos pegar esse, esse contexto aqui, ó. Essa barra foi um impulso, né? Baixa. E depois veio o canal de baixa, né? Foi um canal estreito, mas ainda assim foi um canal de baixa, onde começa a aparecer pequenas correções, né? Então eu acho que é o que mais ou menos o que está se desenvolvendo aqui, né? Um padrão normal aí da análise técnica. Aqui como exemplo, né, também teve um padrão de spike and channel, um impulso de alta, e aqui começou as correções, né? E aí a gente consegue traçar, né, um movimento projetado baseado nesse padrão aí. Bom, para traçar o movimento, a gente pega o tamanho do impulso, né? Foi daqui até aqui e projeta a altura dele para baixo, né? Tá mais ou menos aqui embaixo, próximo dos 3.600 pontos, né? E coincide também com o gap aberto, né? No diário aqui e no semanal, o que torna o magneto mais provável de ser atingido, né? Mas ainda falando sobre uma estrutura mais micro, né? O mercado ele começou a apresentar correções, né? Depois desse impulso. E o mercado ele tá baseado nesse contexto, ele ainda está no modo always in short, o modo sempre vendido, onde só um lado consegue ganhar dinheiro, né? No caso, quem comprou aqui, por exemplo, acima da barra, se não realizou um pequeno lucro logo e colocou stop abaixo da barra, tomou stop. E, e é isso, né? O always in short é onde só os vendidos conseguem ganhar dinheiro e você percebe que o mercado está always in short ou always in long quando você percebe que está desequilibrado, né? Por exemplo, voltando a esse padrão aqui, o mercado ficou always in long, né? Um modo sempre comprado. Você percebe que os vendedores, eles que vendiam abaixo de barras, eles não conseguiam ganhar dinheiro. Então o mercado estava muito direcional. E aí você procura um lado só para operar, né? Até que o mercado mude de lado e volte, por exemplo, a ficar always in short, como ficou aqui. E no momento, né? Nesse momento aqui, ele está always in short, né? Essa barra de sinal, né, da sexta-feira, ela foi uma inside bar e é uma barra de sinal para uma compra de H2, né? H2 é uma segunda entrada na compra. Eu falei lá no Discord que a primeira entrada na compra, depois de um microcanal, né, depois um, um forte impulso de baixa, ele tende a falhar, né? E falhou quando ativou a compra nessa, nessa barra aqui. Falhou, né? Quando foi abaixo da barra, não teve continuidade na compra.
E o interessante para olhar agora, né, é se vai ter continuidade, né, na compra, né, caso esse sinal de compra acima dessa barra, dessa inside bar, seja ativado, né. A minha ideia é que o mercado venha ative, né, venha buscar aqui, né, preencher essa região onde ficou aberto um gap de alta e também a média móvel, né, e aí fale em ter continuidade na compra e forme aqui uma bandeira de baixa, né, em forma de topo duplo, com essa máxima dessa barra aqui, né, faça mais um topo aqui e aí volte a cair, né, sem continuidade na venda. E aí pode buscar os alvos aqui que a gente tem para baixo, por exemplo, como o alvo do topo duplo, né, que de certa forma ainda não preencheu, ou o alvo aqui do padrão de impulso, né, impulso canal, do Spike and Channel, e também esse gap semanal, né, que vai acabar sendo um magneto que os preços costumam buscar. Por exemplo, no caso, né, teve um gap de alta aqui, de baixa, né, e o mercado foi buscar nessa correção, né, tentou cair aqui várias vezes, mas só caiu mesmo, né, depois de atingir esse magneto, né, que era o gap, né, de baixa que ficou aberto, né. Então, o contexto do mercado era lateral, né, pela sobreposição de barras, e esses gaps aí, eles costumam ser fechados, né. Ainda tinha gaps aqui aberto, né, nessa região de cima, mas a pressão de vendedora estava tão forte que esses gaps ficaram abertos, né. Esse aqui conseguiu ser fechado, mas os outros ficaram abertos. Então, pro diário é isso, né. Eu espero que o mercado siga formando a fase agora de, de canal estreito, com pequenas correções, e segue caindo aqui para baixo, né? A não ser que o contexto mude, você tenha, por exemplo, barras de alta em sequência, com bastante força, que mude a direção do mercado, né? Por enquanto, eu acho que o mercado tá always em short. Bom, galera, o Bitcoin, né, no semanal, continua na mesma toada, né? Na semana retrasada, deixou uma barra de sinal de baixa, né? Mas acabou ativando o sinal essa semana, mas também não teve muita continuidade até agora, né? Falta a semana fechar ainda. Mas eu acho que o Bitcoin tá num nível de sobrevenda muito grande, né? Por isso que, por exemplo, o SPX às vezes tá acaba ficando mais volátil do que o Bitcoin, né? O SPX fechou em queda, o Bitcoin até então tá com 0,25 de alta. Então tá meio que assim, não tá aquela questão que ficava antes, que o SPX caía 1%, o Bitcoin caía 5%. Já tá mais travado aqui nesse preço, né? Porque é um preço importante, né? 50% de correção toda a perna de alta desde o fundo do Covid. Tá próximo do topo ali de 2018, também do topo de 2017, tá aqui nessa linha de canal, né? Já várias semanas já vim falando que ia ser difícil o preço, desde essa semana de queda aqui da FTX, né? E eu tava falando que ia ser muito difícil que o preço acelerasse para baixo aqui dessa linha de canal. A maioria dos rompimentos falham e o mercado estando nessa wedge aqui indica que o preço está meio sobrevendido, né? Também ele tá numa wedge aninhada, né? Que a gente fala. É uma cunha dentro da outra, né? Você tem essa cunha menor aqui, dentro de uma cunha maior, né? E isso faz o fundo ser mais relevante, né? Então acho que ele vai ficar nessa toada aqui por um bom tempo, meio lateral, até decidir qual será o próximo movimento. Eu acho que agora ele está mais correlacionado com o DXY, né? Eu tenho observado isso, que o DXY ele tem muita correlação, por exemplo, com o ouro, né? Quando o DXY sobe, o dólar se fortalece e outras moedas ficam mais fracas, né? Foi o que aconteceu aí ultimamente, desde quando o Bitcoin começou a cair, e o DXY também começou a subir, né? A gente viu o dólar se fortalecendo aí, porque é um ativo de liquidez mundial, né? Se você vende, por exemplo, se você vende Bitcoin, você vende para comprar dólar, né? Compra dólar. Se você vende ações, você vende para comprar dólar. Porque é precificado em dólar, né? Se você vende títulos americanos, você está trocando por dólar. Se você vende
commodities, você tá. O mundo é short em dólar, né? Então, nesses momentos de corrida para liquidez, o dólar se fortalece, né? Então, eu acho que a gente viu o DXY caindo, né? Corrigindo forte nos últimos 2 meses, e o ouro se fortaleceu mais, né? O Bitcoin ficou mais largado, até por conta de desconfiança aí no mercado, depois da quebra da FTX, né? Mas eu acho que, por enquanto, ele vai ficar meio travado. A gente ainda tem esse alvo do topo duplo lá nos 14 mil, né? Que também é o 14 mil é o topo de 2017, sei lá, 19. Acho que é 19, eu acho. E é 19. E acaba sendo um magneto. Porém, o mercado ainda tá meio travado, né? A gente vai ver no diário ali como que tá no range, né? Não mudou muito desde que eu fiz a análise da semana passada. E eu não faria nada, né? Só operaria em falhas de rompimento, né? Como eu vou mostrar ali. Bom, aqui no diário, né, pra gente ver, eu tracei esse range aqui na semana passada. E eu acredito que ele possa ficar dentro desse range aqui, né? É... Por enquanto, esse fundo aqui está sendo a mínima do ano. Ele vai ser bastante relevante para o ano que vem, né? Quando o ano se encerrar, eu vou, a mínima do ano passa a ser bastante relevante, né? Eu acho que vai dar algumas boas operações caso o mercado venha aqui testar o fundo e aí fale o rompimento do fundo, né? E aí possa testar preços mais altos. Em lateralidade, o preço fica assim, né? Ele testa um extremo, falha e mira o extremo oposto, né? Como, por exemplo, o mercado estava definindo esse range, né? E acabou tendo os limites dele sendo acima, no topo dessa barra. Então o mercado falhou o fundo aqui, né? E foi testar a outra extremidade da lateralidade que estava ainda se formando, né? Formou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo aqui, que esse nível equivaleu a 50% de correção nessa perna de queda, e é onde os players costumam atuar, né? E agora o preço mira essa parte de baixo aqui, né? Eu só operaria em caso de falso rompimento dessa região aqui de fundo, né? Que até então está sendo o fundo do ano e é um preço bastante relevante, né? O DXY, a gente pode dar uma passada ali também, ver se ele vai ganhar força, né? Que traria aí uma fraqueza a mais, possivelmente, para o Bitcoin. Bom, o DXY, no semanal, eu já falei há algum tempo, algumas análises passadas que eu acabei falando dele, que eu acho que ele está num processo de reversão. Quando ele tem uma quebra aqui de uma linha de tendência, ele coloca várias barras abaixo da média móvel e provável que ele fique num range lateral, né? Ainda não definiu o limite inferior da lateralidade, pode ser que seja ele busque aqui 50% dessa perna de alta, né? Que é um nível relevante, também um topo que foi superado, é o início desse canal de alta aqui. Pode ser que ele busque, né? Para depois retomar a alta. Ou ele encontre suporte em algum nível aqui acima, né? Esse nível aqui que ainda não foi. Esse nível de preço que ainda não foi rompido com tanta certeza, né? Pode ser que o mercado volte a subir a partir daqui. Mas o que eu espero, né, é que ele faça algum tipo de retomada para montar algum tipo de, de padrão de reversão, né? Isso aqui ainda não é uma reversão concluída, né? É o início de uma reversão. E o que a gente espera para reverter mesmo é uma retomada que fale em algum ponto aqui e volte a cair, ou teste o topo, né? Forma um topo duplo e volte a cair. E aí eu acho que esses ativos, o, o ouro, né, em si, e talvez o Bitcoin, né? Eu acho que vai ser interessante para o ano que vem observar caso o DXY confirme algum tipo de reversão, o Bitcoin vai realmente ganhar força, né? E assim como o ouro ganhou bastante força nessa queda do DXY. Então, eu acho que isso vai ser bastante decisivo aí para definir a classe de ativos do Bitcoin, né? Porque ele ficou muito tempo aí correlacionado com as bolsas, com a bolsa de tecnologia, algumas ações mais especulativas, né? Ele tinha bastante correlação. E ultimamente, como eu falei, né?
parece que ele tá um pouco mais correlacionado aí com o DXY, não tanto assim com a bolsa americana, né? E, e vamos ver, né, como vai ser ano que vem aí. Vai ser um ano bastante interessante para os mercados, né? Já é bom traçar algum cenário na cabeça, né? E ver se o preço vai confirmar esse cenário que você vem traçando, né? Lembrando que a gente sempre segue o preço, né? Mesmo que você tenha um cenário na cabeça e ele não se confirme, você tem que seguir o que o mercado está fazendo, né? Tentar seguindo o preço aí. Bom, os juros de 10 anos, que acaba tendo uma correlação mais negativa com a bolsa, o SPX corrigiu nas últimas semanas, né, para cima, e os juros veio para baixo. Porque esses juros mais longos são o que mais impactam aí na precificação das ações, né? Se você tem uma renda fixa aí que está se valorizando mais, a bolsa deixa de ser tão atrativa assim, né? E o que está acontecendo é que o DXY, das últimas vezes, né? Essa aqui foi a última vez que ele conseguiu manter barras abaixo da média móvel de 20 períodos, onde ele ainda estava iniciando uma alta mais forte, né? Num padrão de spike and channel, né? Como eu falei. O impulso de alta e depois formando o canal, né, de alta. Desde então, né, quando fechava abaixo da média móvel, ou tocava a média móvel, o preço subia, né? E é o que está acontecendo dessa vez. O preço chegou a fechar abaixo da média móvel, né? Não conseguiu deixar barras inteiras abaixo da média. E os compradores reconheceram esse padrão e acabaram entrando, né? Comprando ali na média, fechamento abaixo da média. Acima de barra aqui, né? Tive um PC de compra que a galera gosta de falar. E agora tá iniciando uma retomada, né? Uma semana forte de alta aí. Abriu próximo da mínima. Dá um zoom aqui. Essa semana que abriu na mínima e fechou na máxima, né? Uma semana bastante forte aí de retomada de alta. E a expectativa agora é que ele teste o seu topo ali, né? Topo do ano. E mais uma vez, né? Falando sobre linha de canal, essa linha de cima, né? É onde o preço costuma falhar, né? O rompimento e fazer uma correção, como já aconteceu antes. No caso ele vem aqui para cima, o que eu espero é que ele não vá muito longe antes de iniciar uma correção, né? Ele sinta essa resistência do topo aqui ou da linha de canal ali em cima, né? No diário aqui dos juros também vou destacar porque tá bastante interessante, né? Ele fez um pullback aqui no topo anterior, né? Que foi rompido. E o que aconteceu, né? Eu já tava aí mirando uma alta, né, no juros americano, justamente pelo contexto que eu falei do semanal, né? Você tinha o mercado ali na média móvel de 20 períodos e o mercado ele já tinha rejeitado fechamentos abaixo dessa média antes, como eu mostrei, né? E aí faltava algum setup no diário que proporcionasse a alta, né? E veio em forma de fundo duplo, né? Na época que formou, eu tinha entrado short, né? Eu ainda tô short no SPX, eu mostrei minha entrada lá no Discord, acho que no vídeo passado também eu mostrei como eu fiz. E eu também pensei em comprar os juros, né? Operar vendido, na verdade, né? No PU dos juros, porque eu tava mirando essa alta, né? Mas como eu já tinha tomado risco no SPX, e geralmente um é o oposto do outro, né? Se o juro sobe aqui, o SPX cai. Eu ia ficar muito direcional, né? Comprada em juros, vendida em juros, na verdade, né? No PU dos juros. Muito pouco comprada, né? Porque a gente tá falando aqui no rendimento, né? No rendimento, o rendimento sobe, né? E o PU cai, né? Mas não vem o caso. Ô, caramba. Mas vamos falar de alta aqui nos juros, né? Como se eu tivesse postando na alta dos juros e na queda da bolsa, né? Eu tava muito direcional e se eu errasse a direção, eu ia perder, tomar 2 stops, né? Então eu preferi ficar comprado, vendido em bolsa, né? Mas com o racional de que os juros poderia subir forte também. Os juros essa semana subiu bem forte, né? E a bolsa não caiu tão forte assim. A expectativa é que os juros continuem subindo, né? Para um teste do topo aqui talvez, e aí a bolsa continue caindo, né? Então,
É o que eu espero aí para as próximas semanas aí, esse fim de ano e o início do ano que vem, que vai ser bastante relevante, né? Eu fiz um trade também no índice da Europa, né? Esse Euro 50 aqui. Também com esse racional, né? Eu olhei como tava lá Primeiro eu olhei o gráfico da Europa e vi, né, que tava dando uma venda clara. Depois eu vou talvez gravar um vídeo explicando, né? E os juros da Europa também subiu bem forte, né? Eu postei lá no meu Twitter lá. Quem quiser dar uma conferida lá. No início do vídeo tem o meu arroba, e aí você pode conferir lá, né? Então acho que no mais é isso, né? Deu pra falar bastante coisa aí. Se você gostou, né? Não esqueça de deixar o like aí, compartilhar com a galera. Um giro bem didático aí nos mercados, principalmente no SPX e no juros americano, né? Um contexto bastante didático e interessante de price action, né? Então é isso. Valeu!